Alô, alô, camaradas! Urra! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não interessa a hora que você verá, o importante é que estamos nas ondas para mais uma transmissão do canal Guerra Patriótica. Aqui é contra-hegemonia pura. Já vou pedindo para essa tropa boa disparar o dedo no gostei imediatamente, para que a gente possa mandar aquele recado bom para a turma do YouTube que nós estamos nas ondas magnéticas. Vamos embora. Vamos disparar o dedo no gostei aí para avisar que nós estamos nas ondas. Alface do Rei está aí. Família, beijo no coração. Obrigado, família. Olha aí, quem já está recebendo essa assinatura do Família aí já faz por merecer. Vamos embora, Ana Maria, Vana, vamos embora. Carnação Melgar, Valéria, querida. Vambora. Manuel Ninho, querido, obrigado, você e família. Firmeza total. Juliano, Vitor, vambora. Camarada Cauê, Gabriel, Aline Sampaio, vambora. Caio Gregório, Michel Vegan, querido Renan Rebelo, tá na área. Beijo no coração, Renan. Olha aí, não deixem de ir lá no Rússia em Português. Aproveita que está aí. Aí abre uma aba aí no YouTube, vai lá no Russo em Português. Rogério Carnaz, querido Mister Agostinho, Shadow Punkers, Fábio Rodrigues, bom. Deixa eu fazer aqui um agradecimento aqui para os camaradas aqui da comunidade. Hein? Ó, quem foi que botou a cara aqui um monte de vezes, ó. Deixa eu agradecer aqui pra caramba. Heitor Trindade, Ismael da Hora, Davi Pessoa, William Samuel e o querido Lulinhas. Vamos embora. A coisa está muito boa. Vamos embora. Beijo no coração aí. Vamos embora. Biricutico já está aqui. Olha o Biricutico aqui, ó. Água com gás. Biricutico é água com gás. Vamos embora nas ondas. Vamos nas ondas aí. Vamos navegando nas ondas que nós vamos arrebentar aí. Vamos embora. Vamos Vamos avançar aí, que a hora é essa. Vamos disparando o dedo no gostei. Eu quero pedir para essa turma boa que já está na área aí, para não deixar de ir lá no Telegram. Vai lá no Telegram, ó. Vou mandar coisa lá para o Telegram, coisa nova, hein? Canal Guerra Patriótica no Telegram. Atenção, vamos lá. Estou mandando coisa aí da Telesur, hein? Ó, Ortega aí, ó. Ortega, estou mandando aí com a bandeira da Frente Sandinista. Muito bom. Ó, Ortega aí, reafirmando a vitória. Esse aí resistiu bravamente. Bravamente. Ó, que mais? Vambora, vamos dar uma olhada aí. Vai aí no. Presidente colombiano Gustavo Petro participou de vários protestos pró-Palestina em Nova York, inclusive discursou na Universidade de Colômbia. Muito bom, Petro, excelente. Ó, Spam TV, hein? Corre aí para ver aí que eu estou mandando aí agora. Aí, ó, terror de uma família palestina, baixo bombardeio. Vambora. Vamos avançar aí. Tribuna multipolar, vamos embora. Deixa eu ver aqui o que, que tem aqui da tribuna multipolar para a gente mandar. A Rússia assinou um protocolo, vai construir usina nuclear no Irã. Eu quero ver eles terem coragem de bombardear a usina nuclear dos russos. Quero ver. Essa eu vou pagar para ver. Estou querendo ver essa. Ó, vou mandar aí como que a Inglaterra arquitetou o conflito na Palestina. Tá aí. Segue lá agora, canal Guerra Patriótica no Telegram. Já vou pedir também a você para não deixar de me ajudar aqui nos Instagrams. Corre aí nos Instagrams, por favor. @Guerra Patriótica, @Paiol Literário 1 e @Geoestratégia Estudos. Por favor, arrebenta aí para a gente poder avançar. Vamos embora. Vamos avançando aí devagarzinho. Flávia está na área aí, Herbert, vamos embora.
Deixa eu já catar aqui a nossa matéria para a gente iniciar nossos trabalhos aqui. A gente vai falar um pouquinho de economia política, vamos falar um pouquinho de economia marxista, falar um pouquinho disso aí, bem de leve. A trajetória, o script é longo, mas dá para a gente ir. Ó, a abertura é o seguinte: a financiarização da economia criou algo chamado dívida, criou um monstro que combina capitalismo, democracia e fascismo. Cabe isso tudo dentro desse sistema, o que não é problema para as classes dominantes. Devemos questionar a natureza do ciclo estratégico do inimigo e estabelecer um único objetivo: transformá-lo em um ciclo estratégico de revolução. Olha que coisa legal, né? O texto fala das crises cíclicas. Por quê? Quando nós falamos de acumulação primitiva de capital, é, ainda não se falava de financiarização da economia. Era uma economia baseada nas trocas simples, na acumulação simples, e numa coisa que o David Ricardo, até o Marx observou isso, que falava do esforço para a produção. Né? Quanto mais rebuscado um trabalho, mais valoroso seria esse trabalho. Né? Visões até primárias sobre a questão da economia, porque aí entra depois a subdivisão do operário, e um momento onde o capital bancário não era ainda tão forte. Né? E a questão de economia é diferente de finança. E o financiamento é o cara que é o rentista de hoje, né? O cara que vai chegar lá para você, pô, tu tem aí tu sabe trabalhar com madeira? Bom, vou te dar um dinheiro aqui, vamos abrir aqui um negócio, tu vai ser meu empregado agora, eu vou te botar aqui, tu vai trabalhar para mim. Isso é uma coisa. A outra é o cara chegar lá para você, pô, tu tem uma loja aí, trabalha com madeira, né? Carpinteiro, marceneiro, tá bom, tu não quer comprar umas máquinas, não? Eu te empresto a tantos de juros. Bom, aí tu vai lá, compra a máquina, pega juros comigo gigantes, não consegue pagar, daqui a pouco está todo endividado, aí tu tem que vender a máquina, a loja e tu perdeu o emprego. Ou seja, isso que se tornou constante durante a marcha do século XX, com pessoas físicas, nós cansamos de ver grandes empresas aqui no Brasil, né, que faliram, aí a gente, porque foi mal administrada, porque os filhos, porque isso, mas muitas das vezes não se leva em consideração que essas empresas ficaram presas numa teia de dívidas que está ligado a esse processo de não mais a compra e a venda, não mais você comprar por um e vender por dois, não mais você comprar por dois e vender por seis, isso. E aí é tudo um intrincado sistema de juros, de dinheiro virtual. Hoje a gente entende com clareza o que é o dinheiro virtual. É o dinheiro de plástico, do cartão, mas isso existe, essa questão do dinheiro virtual, existe antes da gente imaginar o que é um cartão de crédito, o que é Pix. Era os juros sobre juros de algo que você não tinha nem noção do que era aquilo, e quando tu devia muito maior do que o que você tinha como garantia para dar, né? É mais ou menos o que faz o agiota, vai botando 20% em cima de 20%, 20% em cima de 20%, e isso é uma loucura, porque a intenção do agiota é que você não pague. O agiota não quer que tu pague, não. Tu vai lá no agiota e pega 1.000, tu tem que pagar com 1.200. Aí chega lá no dia 30, tu dá 1.200 para ele, ele fica triste. Ele fica triste, pô, tá pagando, tem certeza? Não quer ficar com o dinheirinho mais um pouquinho, não? Me dá mais para frente. O papo é esse, entendeu? Fica mais um pouquinho, deixa mês que vem e tal. O papo é esse. Porque aí tu foi lá e pagou e acabou o bolo. Porque ele quer os juros, né?
porque os juros em 5 meses ele já recuperou o que ele te deu. Em 5 meses. Se tu não pagar depois de 5 meses, ele não está nem aí, porque ele já pegou o dinheiro de volta. Só que tu vai pagar a sexta, a sétima, aí tu vai pagando, e aí daqui a pouco tu está perdido. Daqui a pouco tu deve tanto que tu está fazendo um acerto, vai entregar a casa, o carro, a vida, vai virar escravo, alguma coisa desse gênero. E isso começa com esse processo de acumulação primitiva do capital, vai se desdobrando, o imperialismo traz o capital financeiro, esse dinheiro virtual que começa a transitar de um continente para o outro, porque antes você tinha as empresas nacionais, depois você vai ter as empresas multinacionais, depois você vai ter as empresas transnacionais. Essas empresas transnacionais, elas vão mover uma quantidade de dinheiro absurda pelo mundo e que muitas das vezes é mais dinheiro do que o local onde a empresa está baseada. É uma coisa que tu fica completamente perdido. E aí tem contas que são apresentadas para a gente nessa questão da financiarização da economia, que você não sabe nem como é que funciona. E aí você fala assim, pô, esse produto, como é que esse produto pode ser vendido por esse preço? E aí nós vamos descobrir que o problema não é o produto. Às vezes o preço do produto não paga nem o frete daquele produto. Mas a questão é que aquele produto, aquela fábrica, aquela marca está inserida num contexto muito maior e que o lucro só vai aparecer em outro lugar de outra forma. Vou dar um exemplo para vocês. Eu acho que eu já falei isso aqui algumas vezes. Eu estava nos Estados Unidos a primeira vez que eu fui, em 2014. Eu estou andando lá para os Estados Unidos e vi um caminhão, um caminhão com uma tenda parada numa praça. Era um caminhão da Adidas mesmo. E eu descobri que de 3 em 3 meses a Adidas lança uma coleção de roupas novas. 3 em 3 meses. E quando vai lançar de uma coleção para outra, aquela coleção anterior é rifada a preço de banana. E o que ainda sobrou da outra, da anterior, é quase que dada. E ela fica ali, né? Se tem remanescentes de coleções mais antigas, então isso foi em 2014. 2014. Aí eu fui lá, aí eu vi um casaco da Adidas, eu paguei $5 no casaco da Adidas, em 14, né? $5 naquela época, vamos botar que era dois e pouco, R$ 2 e pouco. Hoje é 5 e pouco, né? Mas vamos botar que seja 5 vezes 5, 25 ia dar em torno de 30 prata. Naquela época dava R$ 15. Eu comprei o casaco. Quando eu estou saindo, tinha uma arara com umas bermudas. Que eu perguntei o preço da bermuda, a bermuda custava 99 centavos de dólar. 99 centavos de dólar. Eu olhei para a bermuda e falei, bom, 99 centavos de dólar não paga nem o frete dessa bermuda. A bermuda tinha, além do tecido, ainda tinha a costura, o adesivo onde estava escrito Adidas, o cardaço que apertava, ou seja, tinha outros detalhes além do pano. Eu falei, não pode, isso não pode custar 99 centavos, né? E a gente sabe que uma empresa desse tamanho não joga para perder. Mesmo que ela baixe muito o preço, qualquer dinheiro ali, no ruim de tudo, aquilo estava saindo a preço de custo. E aí eu parei para pensar, falei, como é que pode? Tem local no mundo que as pessoas não têm uma roupa para vestir. E aqui os caras estão vendendo toneladas e toneladas de roupa, centavos, e numa praça, como se estivesse dando isso, né? Como se estivesse rifando isso. E aí a gente descobre que essa mercadoria ela é parte de um intrincado sistema de dominação das sociedades onde essa roupa foi feita, aonde essa roupa foi feita, a matéria-prima que foi empregada, da onde essa matéria-prima veio, a mão de obra dessa roupa e o que está por trás de toda essa teia
da fabricação da roupa, direto ou indiretamente. Quantas pessoas, quantas empresas, quantas multinacionais, quantas holdings lucraram com essa peça de roupa? Quantos bancos lucraram com essa peça de roupa? E talvez a pessoa que tenha colhido o algodão, ou a pessoa que tenha trazido esse pigmento, essa pessoa, coitada, não tenha nenhuma roupa para vestir, esteja trabalhando numa situação de total precariedade. Renato Birajara, obrigado, camarada. Boa noite, pessoal, desde Guape, São Paulo. Saravá, meu amigo. Obrigado pelo apoio. Então, essa questão do financiar, do financeiro entrando na economia, tinha um amigo meu, eu adotei isso dele, que ele brincava assim para mim, ele brincava assim comigo. João, os economistas, essa turma aí, eles ensinam para a gente que 2 e 2 não são 4. Eles nos ensinam que 2 e 2 não são 4. E é verdade. O cálculo daqui, o juro dali, a taxa de não sei daqui, daqui a pouco tu descobre que aquela conta que te foi ensinada nos círculos básicos do colégio estão completamente furada a partir do intrincado jogo do sistema financeiro internacional. E é um alinhamento, né? Você vê que o Brasil, a partir dos anos 2000, ele foi se integrando cada vez mais na economia mundo, e você vai vendo o sistema financeiro brasileiro integrado. O real fez isso, né? Integrou o sistema bancário brasileiro à economia mundo de maneira definitiva. Hoje no Brasil a gente tem 5 bancos. Quando eu era moleque, tinha banco para tudo quanto era lugar. Às vezes tinha uma rua que era só de agências bancárias. Hoje você tem 5 bancos só. Só tem 5 bancos. Sabe o que é curioso? O Brasil tem bancos que estão entre os maiores e melhores do mundo. E outro detalhe, nessa coisa do dinheiro virtual, de transação financeira, o Brasil tem tecnologia de ponta. O Brasil exporta tecnologia para o swap, para receber dinheiro, contabilizar esse dinheiro, transferir esse dinheiro e redistribuir esse dinheiro. Esse sistema que é de caixas eletrônicos, né? Esse sistema, o Brasil é pioneiro. O Brasil foi um dos países de vanguarda nesse processo. Ou seja, um país a maior parte da população que ganha de um salário mínimo para baixo, quase 80% da população ganha um salário mínimo para baixo, e essa turma, esse nosso dinheiro transita num sistema financeiro de alta complexidade que enriquece um bando de gente, menos o povo trabalhador. Olha que problema. Eu vou pegar aqui o texto e a gente vai entendendo melhor como é que isso funciona. Ana Paula, querida, cheguei. Boa noite, camarada. Bora pingar o caraminguá para o biricutico do pitilo, onde pinga no seco. Aqui, ó. Já estou operando aqui, ó. Água cristal com gás. Olha aqui a minha operação aqui hoje, ó. É uma operação mais leve. Água cristal com gás. Obrigado, Ana Paula. Beijo no coração. É um texto longo, eu vou disponibilizar aqui depois, para a turma que fala, pô, o Pitino não faz react. Estou fazendo uma reação aqui para a gente entender esse problema seríssimo e vou falar dos desdobramentos disso, né? Cada vez nós temos menos papel físico, menos dinheiro físico em trânsito e mais dinheiro virtual, e isso é visto como uma maravilha tecnológica. Pode ser uma maravilha tecnológica, mas isso é extremamente complexo para as economias, principalmente dos países menores, né? O capitalismo não pode ser reduzido a um ciclo de acumulação, uma vez que é sempre precedido, acompanhado e seguido por um ciclo estratégico definido por conflito, guerra civil e possivelmente uma revolução. O ciclo estratégico inclui a acumulação primitiva, como Marx explicou, mas apenas em sua primeira fase.
é seguido pelo exercício da violência incorporada na produção e sua implantação na forma de guerra ou de guerra civil, quando o ciclo econômico perde força. Para uma descrição, para uma descrição do ciclo estratégico, devemos aguardar o século XX, com sua transformação no ciclo das revoluções, como a soviética e a chinesa, que ele corrigiu e complementou, que corrige e complementa o que Marx havia delimitado. Vejamos algumas coisas. O capital, essa coisa de livre economia, capital à vontade, o famoso laissez-faire, isso é uma grande mentira. Primeiro que o dinheiro é controlado pelos bancos. E existe também a lei da oferta e da procura para a moeda. Quando você atribui um valor a uma moeda maior do que a outra, aquela moeda ela vira mercadoria. Então você vai fazer pesar também a lei da oferta e da procura na moeda. Ou seja, mas a moeda ela tem dois valores, o intrínseco e o extrínseco. Né? O extrínseco, pouca gente está preocupado com isso, mas o intrínseco, sim. E é com base no intrínseco que você vai ter a especulação de moeda. Repara que, volta e meia, a gente ouve assim, o governo brasileiro fez oferta de dólar no mercado para diminuir o preço, para baixar, ou para equilibrar alguma coisa. Para você ver, o governo brasileiro vende dólar, injeta dólar no mercado. E aí você usa a questão da lei da oferta e da procura com relação à moeda. Né? Outra coisa, o capital, a acumulação, ela tem que ser monopolista. Essa coisa de livre concorrência, isso é uma mentira. O cara não vai ficar rico se tiver livre concorrência. A riqueza, o poder, a riqueza enquanto poder, ela só surge na questão do monopólio. Então, o capitalismo ele é monopolista pela própria natureza. Ele tem que controlar todo o sistema produtivo. Né? O cara começa controlando o fornecimento da matéria-prima, a transformação, o beneficiamento, o transporte, a venda, a distribuição, tudo aquilo ali compõe esse processo. E ou a pessoa controla, ou esse capital controla isso tudo, ou ela controla o valor disso. Muitas das vezes, mas o cara não é dono de tudo bem, mas ele controla o valor de todo esse processo. Quando ele não é o dono direto, ele controla o valor disso. Ele mantém todo esse ciclo produtivo sob o controle seu financeiro. Se daqui a pouco o cara que eu tenho um caminhão ali que transporta a minha mercadoria, daqui a pouco ele está querendo cobrar além do que eu acho que é justo, eu vou procurar um outro cara ali do caminhão e falar, meu irmão, vai aqui, ó, vou te pagar R$ 1 a mais, mas pelo menos vou tirar dali dele e vou quebrar ele. E aí depois que eu quebrar ele, eu tiro esse R$ 1 teu e fica tudo 0 a 0. A questão do dumping, monopólio, oligopólio, cartel, trust, tudo isso, todos esses nomes, eles estão embasados no controle do processo produtivo e no controle das finanças referente ao processo produtivo. Então, desde a produção até o lucro desse produto, o lucro obtido nessa produção, tudo isso é controlado, tudo isso está enfiado no chamado mercado. Aquela coisa que o mercado não existe. O que existe é a pressão de patrões e de especuladores. E aí, o patrão, às vezes, está até enfiado num ciclo produtivo. O especulador não, é o cara que vai financiar tudo isso e que geralmente ele se torna um atravessador financeiro. Ele atravessa todo esse processo, não pegando a mercadoria aqui e levando ali para vender mais caro, mas ele atravessa colocando dinheiro nesse processo, inflando uma parte desse processo e rebaixando a outra, e assim vice-versa com o dinheiro dele. Vamos avançar aqui. Ó. Ambos os ciclos trabalham juntos, entrelaçando suas dinâmicas, mas eles também podem ser separados.
Desde 2008, o ciclo de conflito, guerra e guerra civil separou-se progressivamente do ciclo de acumulação no sentido estrito. Os bloqueios e a estagnação da acumulação de capital requer a intervenção do ciclo estratégico, que funciona com base nas relações de poder e na relação não econômica amigo-amigo. É a guerra. Desde a ascensão do imperialismo, a importância do ciclo estratégico só aumentou. Ciclos de guerra, violência, guerra civil e todo qualquer tipo de arbítrio é usado para equilibrar esse mercado. Os Estados Unidos impuseram regras econômicas e jurídicas ao mercado global a partir da sua ascensão militar. E aqui no texto ele marca 3 datas importantes: 45, 71 e 91. 45 é o final da guerra, com Bretton Woods. 71 é a terceira revolução técnico-científica, é quando os Estados Unidos dão um salto tecnológico para essa área da informática e avança também para a questão do controle do petróleo. E 91 é o fim da União Soviética e os Estados Unidos vai gozar como potência hegemônica e vai submeter o mundo a uma nova ordem política e econômica, que é o imperialismo uno, que é ele e todo mundo embaixo do tacão dele. Nessas 3 ocasiões, eu estou pulando algumas coisas que são desnecessárias. Nessas 3 ocasiões, os Estados Unidos substituiu processos anteriores. Né? Em 45, o Fordismo, em 70, o neoliberalismo, em 91, com o colapso da União Soviética, a economia mundo se torna convergente aos Estados Unidos. É a tal da economia mundo, né? Mas ele fala que a partir daí tem um repique. Onde é que é o problema? O problema é 2008. E aqui ele fala uma coisa que, olha o que é curioso, desde 2008 que o planeta não se recuperou da crise de 2008. Você tem... É isso que é legal, olha. Todos os países capitalistas, e que eram vistos como países capitalistas centrais, esses países hoje patinam duramente. Qual foram os países que cresceram economicamente falando e socialmente falando? Esses países não estavam submetidos integralmente a essa economia mundo. O que fez patinar, né, foi a bolha nos Estados Unidos. Isso teve um reflexo direto na Europa. A China teve uma queda na produção chinesa, mas a China recuperou isso, tem recuperado. E a Europa não. O que ele está dizendo ali é que nesses 3 marcos, né, 45, 71 e 91, a Europa cresceu, se desenvolveu e, a partir de 2008, ela se tornou solidária, né, se tornou solidária à crise estadunidense. Ela se tornou sócia da crise estadunidense. E a tal da bolha de 2008 foi por conta da especulação imobiliária nos Estados Unidos. Como é que a coisa funcionava? A questão dos aluguéis e do crédito estava tão a pamparra que você pegava a tua casa, hipotecava ela, porque isso é muito comum nos Estados Unidos, né? Tu terminou de quitar a tua casa, tu vai lá e hipoteca ela de novo, pega aquele dinheiro todo, faz um monte de merda com esse dinheiro e ficava pagando a hipoteca, que era sempre um valor pequeno. E o que as pessoas estavam fazendo? Estava hipotecando a sua casa, pegando a grana, comprando 2 ou 3 imóveis e alugando. E vivia do aluguel daquelas pessoas e pagava a sua hipoteca e ainda vivia bem. E ainda tinha aqueles que não tinham dinheiro, mas tinham crédito, ele ia lá, financiava 2 imóveis. Um ele morava e no outro ele alugava. Com o dinheiro do aluguel que ele cobrava de um, ele pagava os 2 imóveis. O financiamento do que estava sendo alugado e aquele onde ele morava. Então isso se espalhou nos Estados Unidos com uma violência terrível, principalmente entre os jovens, né,
os novos ricos, os jovens que estavam em ascensão, investir no mercado imobiliário estadunidense era um grande negócio. Quando começou a vir a quebradeira, que o crédito escasseou, muita gente não tinha condição de pagar o seu imóvel, né? O imóvel ia para o leilão, e no leilão muita gente também não tinha dinheiro para comprar, e aquele imóvel estava alienado e o banco estava cheio de imóvel e sem dinheiro. Por quê? O banco foi pegando dinheiro de todo mundo e foi enfiando na ciranda também. E aí isso vai pesar para o governo estadunidense. Não esqueçam que o governo estadunidense teve que injetar muito dinheiro em muitos bancos para evitar uma quebradeira em cascata, ou seja, todo aquele ciclo financeiro que a sociedade estadunidense estava vivendo já há quase uma década, aquilo capota fragorosamente. E não é o privado que vai socorrer, quem vai socorrer é o Estado. Foi o dinheiro público que socorreu todo mundo ali. Inclusive, a renegociação da dívida de muitas pessoas e a reabertura do crédito nessas entidades privadas, nesses bancos, foi com dinheiro público. Muita gente que não tinha mais dinheiro ia lá, renegociava, tipo um refinanciamento, e o governo estadunidense dava um dinheiro para tu iniciar esse processo de refinanciamento. Muitas dívidas foram perdoadas, enfim, um processo doloroso. De lá para cá, os Estados Unidos antecipou sua crise de desindustrialização, levou a Europa para esse caos, e o Estado neoliberal, cada vez menos eficiente, vai se tornando cada vez mais caro. Por quê? Por causa dos juros. Tudo vai ficando muito mais caro. O capital privado, os banqueiros, o que eles falam? Não, está fodido ali, vai precisar de dinheiro. Toma, dá dinheiro para ele. Pega, dá o dinheiro para esse governo aí, para ele enfiar ali, e a gente bota a taxa de juros lá em cima. Ele não vai pagar esse dinheiro mesmo, que eles nunca pagam, fica fazendo rolagem da dívida, e a gente vai viver dos juros. Mas aonde que esses banqueiros tiveram muito dinheiro? O capital inicial desses banqueiros foi o Estado, né? A apropriação desses banqueiros de fatias gordas da economia, que aí está o comércio, a indústria, as exportações, tudo isso passou pelo banco. E o banco se encheu de dinheiro. O banco não tem ônus, só tem bônus, então ele se encheu de dinheiro. Muitas das vezes, essa tal da dívida pública é o Estado recorrendo ao privado ou investimentos que são feitos em parceria e que o Estado cobre. E no final é aquela coisa do pacto caracu, né? A gente entra com o pescoço e o banco entra com a corda. E o que é mais curioso, você tem banco público que deveria ser o regulador. O banco público ele deveria botar o padrão lá embaixo. Mas não. Como no caso do Brasil, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica são empresas mistas, né, de capital aberto, então tem que praticar a política de mercado. Ou seja, o Banco do Brasil, se o Banco do Brasil quisesse quebrar todo mundo, poderia. Eu vou botar o juro a 1% e foda-se os outros. Vocês vão ter que botar 1% também. Aqui vai chover de gente pegando empréstimo aqui. Só que o Banco do Brasil não pode fazer isso. Ele tem que praticar uma linha de mercado. Olha que loucura. Um banco público não pode dar uns juros muito melhor. Pode dar o melhor, mas não pode dar muito melhor do que o privado, porque senão vão dizer que é dumping. Aonde que entra o dumping social? O maior causador de dumping social é o Uber. Por quê? O Uber faz o mesmo trabalho do táxi. O táxi tem tarifa. O táxi ele não tem preço, ele tem tarifa. O preço do táxi, quem define é o poder público. Como é que é a tarifa do táxi? É a mesma do ônibus. O cálculo é feito a partir do quilômetro rodado. Quanto custa o pneu, quanto custa a gasolina, quanto custa a depreciação do carro, quanto custa a hora de trabalho do motorista. X. Esse é a tarifa do táxi. Aí chegou o Uber aqui e faz a mesma coisa que o táxi, com 60%, 70% mais barato. Aí o motorista do Uber não é um profissional, o carro do cara do Uber é qualquer carro,
ele paga 25% para a plataforma e a plataforma controla o preço da viagem e fala para ele que ele tem que pagar, cobrar pouquinho. Ele fez o quê? Ele praticou um dumping social, ele quebrou o modal de transporte aqui no Brasil, que hoje, se você quatro pessoas não vão andar de ônibus, elas se juntam e andam de Uber, entendeu? Ela vai andar de Uber, sai mais barato. Carro mais confortável que o ônibus, dependendo da situação, tem um ar-condicionado, e o carro ainda vai parar na porta para te deixar. Ué, um jogadaço. Só esqueceram que aquele trabalhador é super explorado, o carro não está em condições legais, porque o cara não tem como fazer a manutenção disso direito, e ele está competindo com todo o modal público, né? E aí nós voltamos a criar o adensamento no trânsito, recolocando o carro na rua e aumentando também a poluição. Isso é o dumping. E uma vez, eu não sei se vocês lembram, a turma mais velha vai lembrar, um dos problemas da Dilma foi isso. A Dilma queria que o banco público praticasse uma taxa de juros menor. A Caixa Econômica chegou a fazer isso, entendeu? Isso é sinistro, né? Você não pode intervir no banco que é público, você não pode fazer isso no banco que é público. Você tem que seguir esse sistema. Então, isso é terrível, né? Ou seja, as entidades do Estado, elas são sequestradas para servir ao público. Por isso que, inclusive, o Uber, né, se tornou referência de superexploração. A OIT, a Organização Internacional do Trabalho, fala da uberização do trabalho, que é você pegar uma pessoa que não é um profissional da área, ele vai fazer o mesmo trabalho análogo e vai ganhar muito menos por isso. Isso começa com o transporte de pessoa, transporte individual de pessoa, que é o que o taxista faz, né? E, e primeira coisa que tu faz é desregulamentar o setor. Você desregulamenta o setor para você poder precarizar todo o sistema. Isso é feito com o quê? Com muito dinheiro. A Uber era uma das empresas que todo ano fechava em vermelho, dava prejuízo. O balanço da Uber todo ano era em vermelho. E a empresa só crescendo, 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 crescendo. Está no mundo todo. É uma plataforma, está no mundo todo. No mundo todo. Chegar, tu vai apertar um botão, vai aparecer um precarizado com um carro para te levar. Entendeu? Isso, eles conseguiram universalizar isso. Destruindo, primeiro, o modal de táxi. O táxi é uma profissão regulamentada, o taxista, a profissão do taxista, que não é nem taxista, né? Antes era motorista de táxi, hoje não, hoje é taxista, é uma profissão, e se eu não me engano até foi a Dilma que regulamentou a profissão de taxista, e você soterrou o táxi pelo Uber, para uma pessoa, coitada, que vai trabalhar 14, 16, às vezes 18 horas por dia para ganhar uma merreca, mas às vezes é a única coisa que ele tem. Mas para você criar um Uber, tu tem que ter muito dinheiro para investir numa plataforma dessa e mais. Mais do que investir na plataforma é propaganda. Porque a propaganda da Uber no mundo todo é a mesma coisa e ela passou a existir a partir do telefone, que é você tá na rua, tu aperta ali, o carro chega. A propaganda é que trouxe esse serviço para estar no mundo todo, né? Uma, um modal que é quase que mundial e universalizou o trato, né? O aplicativo é o mesmo no mundo todo, só muda o país, vai mudar o idioma, vai chegar a placa do carro, tu não precisa falar nada. A placa do carro, o modelo é esse, o cara já sabe o endereço, te leva lá. Ou seja, é um serviço que tem muita eficiência quando aplicado na ótica do capital, né? Ele vai deixar de ser eficiente se você profissionalizasse esse motorista e pagasse um salário justo para ele. Não, o Temer, ô Leonardo,
O Temer foi o cara que recebeu o presidente da Uber aqui e botou o Meirelles de joelho para saudar o presidente da Uber. Vamos lá. A análise do ciclo estratégico do capitalismo deve partir dos Estados Unidos, porque é lá que as estruturas de poder, instituições financeiras, militares e monetárias são as maiores. Os Estados Unidos trabalham sob a égide do monopólio, negando acesso aos seus aliados a alguns mercados. E ele fala aqui de europeus e o mercado que ele cita como principal é o setor asiático, ou seja, países subjugados pela guerra, Alemanha, Japão e Itália. Esses países eles não conseguiram ter acesso às matérias-primas até hoje, que os Estados Unidos têm, nem conseguiram ter o número de patentes que os Estados Unidos têm, seja pelo poder econômico ou financeiro. E aí a questão do poder financeiro ressalta que França e Inglaterra conseguiram o poder financeiro, porque tem muitas instituições bancárias e tal, mas não tem poder econômico, porque também não tem acesso ao tamanho das matérias-primas que tem os Estados Unidos. Desde a crise de 2008, o ciclo estratégico assumiu uma importância muito grande para deslocar as velhas regras do mercado e a sujeitar o mercado a um sistema financeiro internacional. O sistema financeiro internacional dos Estados Unidos funciona como diplomacia. Você primeiro acerta as bases do mercado, depois você entra nele. E é real. Eu, quando li isso aqui mais cedo, eu não tinha parado para pensar. Quando você vai se relacionar com um país, diplomaticamente, você vê a regra do país e o país vê a tua regra e vocês se tornam amigos, né? A economia que os Estados Unidos construiu, você é obrigado a obedecer às bases do comércio que os Estados Unidos criam, senão você não comercializa com os Estados Unidos. E você conhece os Estados Unidos pelo ordenamento dessa relação comercial. Você não conhece nem o presidente dos Estados Unidos, nem o ministro, nem as leis, nem os diplomatas, nada. Você só conhece o ordenamento econômico. Se você se enquadrar naquilo ali, naquela ordem, tu vai vender e vai comprar para os Estados Unidos e acabou. Tanto que essa lei Magnitsky, ela visa o quê? Bloquear a tua relação o quê? Comercial com os Estados Unidos. Porque se não fosse a questão financeira em voga, era só ele cancelar o teu visto e dizer que tu nunca mais vai entrar nos Estados Unidos, porque você não é uma pessoa bacana e pronto, acabou. Mas não. Além dele te proibir de entrar nos Estados Unidos, ele tem o interesse de capturar a tua finança e te impedir de fazer comércio com outros lugares. Ou seja, a ideia é tomar tudo que tu tem e te falir. A lei Magnitsky, ela é isso. É óbvio que ela está sendo muito exprimida para pegar pessoas físicas no Brasil que praticamente não funciona para nada. É que nem eu. O Alexandre de Moraes ele é funcionário público. O dinheiro dele vai chegar na mão dele de qualquer maneira. Isso, se ele for impedido de usar o cartão Credit Card, que diferença faz para o Alexandre de Moraes? Que diferença faz para qualquer um de nós se a gente for impedido de usar o Credit Card? Não dá nada na nossa vida. A gente vai pagar em dinheiro, vai pedir o cartão de um amigo. Todo mundo tem um amigo. Se eu for ministro do STF, não vai faltar um amigo para me prestar um cartão de crédito para me usar o resto da vida. Não vai faltar. Entendeu? Eu, João Cláudio, se pedir o cartão de alguém, é capaz da pessoa sair correndo, mas se eu for ministro do STF, o cara fazer questão, não, tá aqui, ó. Peguei um adicional, pode usar aí, fica à vontade aí, usa à vontade. Isso é tolice, entendeu? Claro, a lei Magnitsky é para caçar o cara que está lá nos Estados Unidos. Aí o cara lá tem milhões nos Estados Unidos, os Estados Unidos vai lá e rouba o cara. Não gostou do cara, virou inimigo do cara, vamos roubar o dinheiro dele. Pronto, é isso. Fora isso, não tem efeito nenhum. Essa lei ela foi criada para capturar os ativos dos outros. Esse Magnitsky, esse cara é aquele cara que morreu, né, o russo, e a ideia era capturar o dinheiro, tu roubar os outros. Os Estados Unidos fez uma lei que garante ele roubar as coisas dos outros. Só isso. E tem poder transnacional. Por quê? Porque os Estados Unidos arbitra essa relação
bancária, financeira, a nível mundial por causa do dólar. A força do dólar é que faz isso. Né? Os verdadeiros porta-aviões nos Estados Unidos são Meta, Amazon, Apple, Uber, Nvidia, entre outras multinacionais. Pois é, Renan, essas empresas elas têm um poder gigantesco. Elas têm um poder tão grande que muitas das vezes elas estão acima da sociedade. Você vê que várias tentativas de se regulamentar o Uber e não se consegue pelo lobby que ela faz no Congresso. Né? E o lobby é para defender a empresa, não é para defender o motorista do Uber. O motorista do Uber quer que se foda. Nenhum daqueles bolsominion babaca está preocupado com o motorista de Uber, coitado, que rala para caralho e não ganha nada. A outra opção é fazer um cartão chinês da UnionPay, que já chegou ao Brasil. Eu vi isso. Eu vi que a UnionPay chegou ao Brasil, então ainda tem isso. Já chegou o cartão chinês, a vida do Alexandre de Moraes não vai mudar em nada, de nenhum de nós vai mudar, a não ser que alguém aqui tenha alguma coisa nos Estados Unidos. Se não tiver nada nos Estados Unidos, tu nem sabe que tu foi sancionado. Eu vi agora que a presidenta nacional do PSOL teve o seu visto também cancelado para os Estados Unidos. Ela riu disso. Eu estava pensando em ir nos Estados Unidos mesmo, como se teu visto fosse cancelado e tu ia morrer. Morri porque não vou poder mais entrar nos Estados Unidos, entendeu? Coisa completamente ridícula isso. O debate nem é isso, né? Fala, Renan, em sua análise, Belarus é uma economia socialista. Elias Jabbour, em seu livro China, o Socialismo no século XXI, aponta que Minsk como economia de orientação. Eu também acho, porque a economia na Belarus, o Renan, é uma economia planificada. O capital privado está dentro da planificação. E olha que tu anda em Minsk, tu vê muito carrão, tu vê que o capital privado é pungente, mas o capital privado não controla a sociedade. Não controla. Não controla. E lá é tudo planificado. Lá é o Estado que vai definir. Então, eu acredito que a orientação seja essa, né? Desde a crise já falei aqui de 88. Hum, bom, olha, essa parte aqui é interessante. Trump politiza o chamado neoliberalismo teimosamente. A ideia dele é, primeiro, politizar para depois despolitizar. E faz isso com sucesso. Uma vez que todas as regras tenham sido suspensas, o uso da força extraeconômica torna-se o pré-requisito para a produção, o estabelecimento da lei e a criação de qualquer instituição a partir da violência. O que ele fala aqui é o recurso da guerra. Né? Ele fala que o Trump politiza e despolitiza o neoliberalismo, porque o Trump faz um discurso, às vezes, mambembe, ambíguo, de defesa de uma tal de uma liberdade, que você fala assim, não, o Trump é o grande liberal, é ele que vai incentivar o capitalismo e muito dinheiro, todo mundo investindo. Os Estados Unidos vai ser um país de grandes, todo mundo vai ser um grande capitalista nos Estados Unidos. Não. Esse é o assunto, essa é a parte que ele despolitiza o neoliberalismo. E a outra que ele politiza o neoliberalismo, que ele politiza é que ele não se furta em usar a força desse Estado, desse neoliberalismo, para propor uma guerra econômica. Né? Quando ele propõe a guerra econômica, ele está impedindo o trânsito desse capital, ele está restringindo esse capital, ele está normatizando esse capital e ele está colocando esse capital sob a bota dos Estados Unidos. Então não tem livre comércio. Conversa fiada. Vai ter livre comércio dos Estados Unidos. Os outros vão ficar só com comércio, sem o livre. Então, essa coisa de o Trump defende a liberdade econômica. Não, mentira. Se ele defendesse liberdade econômica, ele não criaria novas taxas e proporia uma guerra comercial. Veja que a fala do Trump ela é contraditória quando ele fala o seguinte: não, nós estamos cobrando taxa porque a coisa está desigual. Mas é mentira.
Não existe coisa desigual. Nenhum país no mundo tem balança comercial favorável com relação aos Estados Unidos. Acho que só a China, né? Nenhum país no mundo tem balança comercial. Como é que um país igual o Brasil, a Índia, vai ter balança comercial favorável? Impossível, cara. Né? E mesmo que você, em algum momento, chegue perto disso, pô, se os Estados Unidos quiserem, trava e dispara. Ou seja, se os Estados Unidos nos negar o uso de várias patentes, pô, a gente aqui, a nossa economia para, completamente paralisada. Só a gente olhar ao nosso redor, quanta coisa está escrita em inglês ao nosso redor, quantas marcas, quantas fábricas. Estou aqui falando num computador e no YouTube, que é tudo gringo. Os Estados Unidos nos impediu o acesso à tecnologia de ponta na área da informática e nos negar o acesso a essas plataformas, a gente não vai se falar mais. Não vai ter nem aparelho e nem comunicação. Então, nós temos que prestar atenção que a política de taxas é uma porta de entrada para efetivar esses outros tipos de controle. Então, ele despolitiza essa discussão quando ele fala de liberdade. Liberdade, liberdade. Aí todo mundo pensa que vai poder fazer o que tu quiser. Só que não. Né? Veja o controle que ele está exercendo na mídia, veja a onda que ele está tirando com prefeitos e governadores, né? Veja as propostas dele de submissão das universidades, veja o impeditivo de se falar da causa palestina. Cadê a liberdade aí? Robson Firmo, valeu, camarada. Quem receber aí, faça por merecer, hein? Faça por merecer. Obrigado. Luana, querida, obrigado. Beijo grande. Obrigado pelo apoio. Obrigado. Voltemos aqui, ó. Primeiro, as relações de poder são impostas pela força. Então, uma vez estabelecida a divisão entre os que mandam e os que obedecem, a situação se estabiliza graças à aceitação dos vencidos, né? As normas econômicas e jurídicas, os mecanismos automáticos da economia e os nacionais e internacionais podem ser construídos, expressando uma nova ordem. Veja, o que ele baliza aqui primeiro é que essa relação comercial com os Estados Unidos à frente do processo imperialista, ela já começa desigual, porque a ordem é feita para agradar os Estados Unidos, não para te agradar. Se te agradar também, parabéns, mas o objetivo não é esse. O objetivo é você agradar os Estados Unidos. É assim a ordem mundial hoje. A operação do ciclo estratégico durante o estado de exceção global é assegurada por decisões políticas arbitrárias e ações unilaterais do governo dos Estados Unidos, que buscam impor uma série de apropriações de riqueza, extorquindo diretamente, sem a mediação, com total exploração e depredação das sociedades a partir da financiarização das suas economias. Ou seja, a tua economia vai ser sequestrada, tu vai ser saqueado, tu vai ser explorado, e tu ainda vai ser obrigado a alinhar a tua economia à economia mundo. Tu não pode tocar um foda-se para a economia mundo. Tu tem que se submeter a essa economia. Quem fez isso? A antiga União Soviética. A União. Fala, Luiz, João Luiz. A antiga União Soviética tocou um foda-se para a economia mundo. Foda-se a economia mundo. Não tem nenhum interesse em participar disso. Se não participava. A União Soviética pouco exportava e pouco importava de alguém fora do bloco socialista. Era raríssimo. E na União Soviética não faltava nada. Entendeu? Se a coisa era boa, era ruim, era tudo com eles mesmos. Eles não se conectavam com nada. Eles não queriam saber de nada. É que nem a Rússia fez agora. A Rússia sabia que ia ser desconectada do SWAP, ela trabalhou para a guerra, a Rússia está há 10 anos trabalhando para essa guerra, e veja, a Rússia cresceu economicamente. A Rússia é um país em guerra, a Rússia, a gente não pode falar que a Rússia é uma potência econômica mundial, porque não é, né? A economia russa tem de problemas, uma série de problemas que
mesmo assim, esses problemas ficaram pequenos e não impuseram a tal derrota econômica que a Rússia quis. A Rússia se desconectou desse sistema mundo e está vivendo aí tranquilamente, óbvio. Né? A China deu um suporte econômico, não de dar grana, mas de fornecer uma série de bens e serviços que antes a Rússia catava no Ocidente. Agora, ó, você vê que a diferença de um ano, não, menos de um ano, né? Eu tive na Belarus em 2024, em outubro. Voltei esse ano em maio, né? Então 7, 8 meses, né? Nessa minha volta agora em maio, valeu, Tutuca, em Minsk, Belarus também está bloqueada, também sofre uma série de sanções da Europa e dos Estados Unidos. Nessa vez que eu voltei agora, eu já vi carro chinês pra caralho, em poucos meses. Quando eu fui lá a primeira vez, em 2024, como eu vi carro europeu, muito BMW, muito Mercedes, vi muito isso. Volkswagen pra caramba, muito Volkswagen. É, agora, quando eu voltei, já tinha carro chinês pra caralho, picape daquela marca Geely, já tinha é, Sonyang, porra toda, os BYD, a porra, em 7, 8 meses foi o suficiente para encher de carro chinês. E aí, com certeza, ninguém está ligando para o carro europeu. Sobre o carro chinês, deixa eu falar uma coisa para vocês. No dia que eu fui lá no podcast Três Irmãos, quem foi me receber no aeroporto foi o Rodrigão. E quando eu vi, ele estava chegando naquele carro Aeon chinês. E eu fiquei maravilhado, porque eu falei, caralho, Rodrigo, esse carro aí. Ele falou, meu irmão, Pitilo, não tem ideia. Eu andei no carro com ele. Vocês tinham que ver o carro, que loucura que é. O carro tinha frigobar no meio do banco. Tinha frigobar. Só para vocês terem ideia, os bancos eles reclinam para virar cama mesmo, entendeu? Para virar cama mesmo, para virar uma cama, não é reclinar de caô, para virar cama. E outra coisa, o carro tem um teto solar, coisa da China, né, cara? Para que se você quiser viajar com o carro e com a família, a parte lá de trás do carro se integra na frente, vira uma grande cama, vira uma grande cama. Vocês têm que ver o conforto, o acabamento e a beleza. Aí eu estou vindo na estrada com o Rodrigo, ele falou assim: olha a loucura. Ligou o piloto automático, o carro fez curva sozinha, desviou de carro sozinho, freou sozinho, e parado assim. Caralho, meu irmão. Carro é uma nave espacial chinesa que vai fazer qualquer um não ter saudade nenhuma desses outros carros ocidentais que eram caros, e que nem sempre tinha esses requintes. O painel do carro, você não tinha ideia, o comando, era tudo comando de voz. Tudo estava comando de voz, pá, pá, pá. O carro tinha uma parada maneira ali para mim. Pitilo, tu tá cansado da viagem? Eu falei, não, tranquilo. Aí ele falou, quer fazer massagem? Quando ele falou que quer fazer massagem, eu pensei, ou ele está me sacaneando, ou ele está querendo me oferecer algum serviço de massagem mesmo, que deve ter no hotel. Eu falei, não, não, Rodrigo, eu quero fazer massagem, não, que massagem, caralho. Aí ele falou assim, não, não, ó, vou te dar um serviço de massagem, não vou te cobrar nada. Eu falei, não, não tem massagem nenhuma não, porque eu falei, vim lá do Rio de Janeiro para dar mole aqui, ficar sendo massageado aqui. Aí ele apertou o botão. Caraca, o banco do carro te faz massagem. Que loucura. Aí eu falei, porra, Rodrigão, isso aí tá foda mesmo. O carro te fazia massagem. Porra, mano. Foi ele dirigindo. Detalhe, hein? O carro dirigindo sem automático, os dois sentados no banco recebendo a massagem do banco. Os dois sentados no carro recebendo a massagem do banco. Porra, a tecnologia dos caras. Foda pra caralho. Muito foda mesmo. Muito, muito foda. Tu acha que alguém lá na Belarus ou na Rússia está com saudade de ter um Volkswagen, um BMW? Claro que não, sem dizer o preço. Um carro desse com toda a tecnologia, o caralho, é quase a metade de um carro desse que não tem a porra toda. Né? Sem dizer a durabilidade, o carro ainda era elétrico, o carro ainda era elétrico.
fazia barulho nenhum, não poluía. Pra vocês verem o tamanho a envergadura da produção chinesa, né? Mas vamos embora. É, ele fala do estado de exceção global porque as relações comerciais elas não correm no ritmo do ganha-ganha. Né? O ganho é sempre concentrado para um lado, então a acumulação é muito mais alta. O significado disto a longo tempo tão baseado em decisões políticas tomadas a partir de um poder coercitivo, ou seja, um Estado imperial. A mudança nas relações econômicas ou de produção não são possíveis, obrigando os países mais pobres ou mais fracos a se subordinarem. Os automatismos da economia, impostos politicamente entre as décadas de 70 e 80 pelos Estados Unidos, só pôde produzir até o final da década, até o final dessas 2 décadas, de maneira positiva. A partir de então, a produção vai ser substituída pela financiarização do dólar. Ou seja, o ciclo produtivo, fruto lá da Segunda Guerra Mundial, ele tem dois patamares. O final da década de 70 e depois o final da década de 80. O final da década de 70 já havia uma crise de produção, mas com a revolução, com a terceira revolução técnico-científica, você avançou 10 anos graças à terceira revolução científica. Se não fosse ela, esse ciclo se interrompia em 70, mas é interrompido em 80 por causa da entrada da informática e principalmente da comunicação. E aí ele fala da financiarização, da entrada do dólar definitivamente como câmbio único, moeda de reserva, a moeda que respalda a dívida externa de todo mundo e a criação das off-road, que são os conglomerados extraterritoriais que você não sabe quem manda nem quem controla, mas que banca o processo industrial mundial. Ou seja, as indústrias elas já não eram mais controladas por famílias, por grupos nacionais, não. Essas tal de off-road, né? Off-road, vão se estabelecer no mundo todo, que são fundos. Veja, o fundo de pensão, o fundo de investimento, e aí ele tem um longo texto sobre essa questão do fundo, porque como é que você consegue ter tanto dinheiro parado? Da onde que vem? Né? Vamos supor, tu vai criar um fundo de investimento. Tu vai capitalizar dinheiro do mundo todo para tu poder investir em algo. Mas da onde que vem tanto dinheiro assim? É da apropriação da produção de outros. Alguém produziu. E nesse esquema da produção, teve os que ficaram deserdados da produção, os que foram depenados. É o cara que ficou sem a terra, o cara que ficou sem o trator, é, alguém que perdeu uma terra comunal, algo desse gênero. E aí tu vai criar um fundo de pensão, um fundo de investimento, perdão, que vai vir ou de pensão, ou de alguma empresa, sei lá, da casa do caralho que vai vir esse tanto desse dinheiro, e aí você não tem nem noção desse dinheiro e o controle. Aí ele fala, né, que o controle desse dinheiro é zero. Ninguém tem controle de uma quantidade dessa de dinheiro que transita em vários países sequencialmente e que praticamente não deixa rastro. Aí ele fala de outra coisa, né, que é o sigilo bancário. Se o dinheiro todo é legal, por que existe o sigilo bancário? Para proteger quem de quem. Se esse capital, olha só, olha o que o texto aqui questiona. Se esse capital é um capital honesto, fruto de trabalho, um trabalho que você vai apontar e falar, não, eu produzi aquela lâmpada ali lá na China. Onde é que é essa fábrica? Lá. Chega lá, a fábrica existe mesmo e produz lâmpada mesmo. Então está tudo certo. O dinheiro vem das lâmpadas que tu faz na China. Show, pode investir aí e está tudo certo. Por que isso precisa ser escondido? Por que você precisa de a proteção de um sigilo se o teu dinheiro existe, todo mundo te conhece, tu é o dono da fábrica de lâmpada na China? É?
Por quê? Porque a partir da transformação desse lucro, desse capital fruto de uma produção em um capital de investimento, esse dinheiro ele vai comportar uma série, ele vai conformar uma série de outros investimentos não legais. Aí entra tráfico de drogas, pedras preciosas, tráfico humano, porra toda que tu pode imaginar, animais silvestres, biopirataria, tráfico de armas. Aí, meu irmão, aí entra o escrete do submundo todo se adequa ao banco. Então, o banco hoje, ele não é um local onde você deposita mais o teu dinheiro, é o que ele alerta ali. O banco hoje, ele é uma embaixada para onde você vai desenrolar qual é a tua relação com aquele determinado país. Hoje, eu chego nos Estados Unidos, eu não tenho que falar com nenhuma autoridade estadunidense. Eu me reporto ao banco e lá no banco eu resolvo a minha vida. Eu abro o banco, conta, eu invisto. Veja, o Trump colocou aí agora aquele green card para quem pagar, acho que é US$ 500 mil, né? Qual é a conta aí? US$ 5 mil? Não, acho que é US$ 500 mil, não é isso? Que é o tal do cartão ouro. Se tu pagar US$ 500 mil, tu vira americano. Veja, você não tem que dar satisfação nenhuma de onde veio teu dinheiro, tu só tem que ir lá e pagar. Então, é US$ 1 milhão o álcool em gel, não sei. O cara vai lá e dá um dinheiro, ou seja, eu sou traficante aqui no Rio, tenho US$ 1 milhão, eu gol de carro, me viro americano. Basta eu pagar, pronto, agora a cidadania agora tu compra. Olha que legal. Até então tu não conseguia pagar a tua cidadania, agora tu paga. Eu vou brincar aqui. Há muito tempo atrás eu tinha visto que existia uma modalidade de visto que era US$ 500 mil. Se você quisesse, se você pagasse US$ 500 mil e dissesse, tu tinha que apresentar um plano para o governo americano, um plano de investimento. Ó, eu tenho aqui US$ 500 mil e vou investir nisso, 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 nisso. O governo tu ia mandar toda a documentação, tudo direitinho, provando tudo que você ia fazer. O governo americano ia te dar um visto de investidor. E você ia poder investir e ia ficar lá, ia ter você e tua família, está tranquilo. Isso eu entendo que está no escopo do legal. Isso eu entendo. Ah, o cara quer investir aqui, tem grana, show. É com ele mesmo. Agora, tu pagar 1 milhão para tu ter um green card, que tu não precisa provar nada. O que é isso? É os Estados Unidos tentando hoje controlar uma fatia significativa dessa grana que roda nessas offshore na parte asquerosa do mundo. É um convite, ó, vem aqui, paga teu 1 milhão, vem para cá, traz teu dinheiro para cá que está tudo certo. Porque é óbvio que você consegue ter boa parte disso quando você segue o dinheiro. E para seguir o dinheiro é só você enquadrar o banco. Mas o banco não é enquadrado. Caso do Brasil, vamos dar um exemplo nisso. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, o bandido vai comprar o fuzil. Um fuzil custa 60 mil. Se eu vender 10 fuzis no morro, são 600 mil. Eu nunca segurei R$ 600 mil, né? Mas o R$ 600 mil são quantas notas de 100? Apesar que o filho da puta do Bolsonaro, quando ele autorizou a nota de 200, todas as entidades de controle pediram para ele não autorizar a nota de 200. Por quê? Para lavar dinheiro, para dinheiro sujo, quanto o valor de nota mais alto, menos o cara carrega. Mas ele autorizou. Inclusive, vou dizer para vocês, eu nunca recebi uma nota de 200, nem sei como é que é a circulação disso. E aí tu vai, R$ 600 mil, eu desço do morro com R$ 600 mil? Claro que não. Alguém acredita que o bandido tem no morro R$ 600 mil? Claro que não. Senão, os polícias já tinham ido lá no morro, dinamitado o morro e tomado esse dinheiro. Claro que não. O cara, quando leva 10, 15 fuzis no morro, ele já recebeu o dinheiro na conta dele, rapaz. Já houve uma transferência bancária. Ninguém anda com 600 mil. Ninguém anda.
600 mil. E por aí vai, né? Por aí vai. Ninguém anda com isso. Eu estava vendo, no outro dia a polícia fez uma operação contra esses youtubers, negócio de bet, né, que o cara sorteava. Não, o cara tinha na garagem dele uma Lamborghini, uma Ferrari e uma Maserati. E, segundo a polícia, os carros dele estavam avaliados em mais de 6 milhões de reais. Preste atenção. E ele só rodou porque a polícia pegou ele no YouTube aí da vida. Como é que um cara que até ontem não tinha nada, de repente ele começa a mexer com 1 milhão, 2, 3, 4, 5, 6 na conta bancária dele e o COAF não vê nada? Como não viu a rachadinha do Flávio Rachadinho? Entendeu? Normal isso. Só que para você ver o poder do banco. O banco ele tem que dizer para você que vale a pena tu botar o dinheiro lá que tá tranquilo. E teu dinheiro vai passar batido. Tu não precisa ficar guardando no colchão. Bota o dinheiro aqui que ninguém vai descobrir. Porque tu faz. Não tem um alarme para isso? Quantas pessoas saem de 0 a 7 milhões no Brasil? Não são muitas. Como é que isso funciona? Entendeu? Claro que. Será que o banco informa? Será que realmente o COAF controla tudo? Será que o banco não tem um sistema paralelo que omite isso? Será? Com um banco central independente, quem é que fiscaliza os bancos? Quem é que tem coragem de peitar o Itaú? Quem é que tem coragem de peitar o Bradesco? Vou contar para vocês do Santander. O Santander, ele foi o banco que comandou as privatizações do Fernando Henrique Cardoso aqui no Brasil. E ele era o banco da máfia espanhola. Vou dizer outra coisa para vocês. Quando começou a privatização de tudo aqui no governo Fernando Henrique, os espanhóis vieram aqui e compraram coisa pra caralho e trouxeram o Banco Santander. Na época, a ONU disparou vários alertas contra o Banco Santander. Vários. De lavagem de dinheiro, era um banco perigoso. E foi o Santander que mais recebeu dinheiro das privatizações no Brasil. Era o dinheiro da máfia espanhola. E o Santander ele vem para o Brasil nessa época, para fazer as privatizações do Fernando Henrique Cardoso. Uma das primeiras privatizações e mais rentáveis foi da telefonia, tanto que vem para cá a empresa espanhola chamada Telefônica, Telefônica com PH, que hoje é a Vivo. Foi ela que pegou o filão, foi ela que pegou o filé mignon da telefonia no Brasil, que eram as estatais, principalmente as estatais do Sudeste. As outras pegaram bandas, banda A, banda B, banda C, ou seja, espaços para explorarem. Mas a Telefônica não. A Telefônica pegou o que já estava montado. Já estava montado. E era uma coisa curiosa, porque no mesmo tempo o Santander estava sendo investigado em vários lugares da Europa por lavagem de dinheiro. Onde é que boa parte dessa lavagem veio? Para as privatizações no Brasil. E aí, ainda vou dizer outra coisa para vocês. Ainda tinha a questão da privatização com moeda podre. Como nós privatizamos coisas com moeda podre, que era com dinheiro da própria estatal. Entendeu? Agora, a quantidade de dinheiro que foi transacionado aí é algo possível de se entender, né? Vamos embora. Para entender o político, que sempre governou essas fases da acumulação primitiva, não devemos contrastá-lo com o econômico, reduzindo a totalidade das instituições políticas de classe. É melhor compreendido se você pensar nisso como coordenação de diferentes centros de poder, administrativo, financeiro, militar, monetário, industrial e mídia, que estão equipados com uma estratégia muito bem definida. Os interesses heterogêneos entre esses setores
não caracteriza o procedimento como um todo. O inimigo é o resto do mundo, sobretudo o BRICS. Os Estados Unidos quer mostrar uma pluralidade econômica que não existe. O processo é monolítico. Todas essas instituições, ele repete, administrativa, financeira, militar, monetária, industrial, que parecem mostrar, que aparentam desconexão e independência, não. Trabalho sob a ordem da Casa Branca. E aqui ele cita que os principais inimigos dentro dos BRICS, Rússia e China. O governo Trump assume o papel do líder do capitalismo coletivo, um líder capaz de negociar uma estratégia com outras potências financeira, militar, monetária, e continua a agir a partir do seu próprio interesse, mas que eles devem encontrar convergência, porque o que está em jogo não é apenas a saúde econômica dos Estados Unidos, mas a possibilidade de um colapso econômico nos Estados Unidos e de toda a máquina econômica devido à financiarização da sua economia e à sua alta dívida. É possível uma exaustão desse processo. Intimidação e chantagem econômicas funcionam como guerras, né? As guerras econômicas também são capazes de realizar genocídios. Tal processo vem se mobilizando, vem acontecendo, né? De maneira simultânea em várias partes do planeta, capitaneado pelos Estados Unidos. Aí ele cita aqui como exemplo como é que os Estados Unidos, mesmo sendo um país capitalista, ele trata diferente vários países que também são capitalistas. Para cada um desses países, ele tem uma política completamente diferente. Aqui está a questão da América Latina. Os Estados Unidos prestam atenção especial ao seu quintal, América Latina. Ameaça uma nova intervenção sob o pretexto do narcotráfico. Na Colômbia, no México, no Haiti, El Salvador, no Equador e na Venezuela. A nova política das canhoneiras. Ele convocou os ministros da Defesa da região de Buenos Aires, dia 19 e 21 de agosto, para exigir alinhamento total. Foi o encontro do Trump com o Milei e chamou o ministro da Defesa da Argentina, dizendo que a Argentina tem que combater a presença chinesa no Cone Sul. Alinhamento total contra a China. Impor uma maior presença militar dos Estados Unidos nos estreitos, Estreito de Magalhães, Panamá e etc. Os estrangulamentos do comércio mundial que podem fazer a maré virar a favor dos Estados Unidos. O Partido Comunista Chinês, o argumento é, o Partido Comunista Chinês quer projetar o seu poder do México até a Antártida. Nem a Antártida pode ser neutra nessa situação. Eu não sei se vocês viram a reunião do Milei com o Trump lá na ONU, que o pessoal especulou assim, vai ter pode a presença militar, tal. O Trump tem exigido isso do Milei. Vocês vão botar o swap da China para correr da Argentina e eu quero a presença militar na Argentina. Os Estados Unidos querem ter presença militar na Argentina. O Milei, ele é a favor de tudo isso, só que hoje ele não vive sem o dinheiro chinês e ele sabe que tem uma resistência dos militares contra a presença estadunidense lá. Inclusive, eu estava vendo que a crise nas Forças Armadas é tão grande que, desde que o Milei assumiu, mais de 18 mil militares já pediram baixa. Washington Alcântara, obrigado, camarada. Boa noite, camaradas. Esta gratificação faroeste aqui no Rio. Esta polícia é uma vergonha. Claro, gaguinho, filha da puta. Verdade. Sacanalhado. Washington, eu já vi isso aqui. No governo Marcelo Alencar tinha gratificação faroeste. Mas daqui a pouco vai matar tanta gente, até aí morre criança, morre velho, morre eu, morre você, aí eles acabam. Entendeu? De tempos em tempos eles vão requentando velhas políticas para ver se engana o povo. Isso aí tem só o objetivo de enganar o povo. Né? Nessas condições é difícil mesmo de falar de capitalismo de modo de produção, porque são ações manipuladoras
feitas de maneira arbitrária, que pretende simplesmente controlar a riqueza das nações. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, declarou sem a menor hesitação que os Estados Unidos tratarão a riqueza dos seus aliados como se fossem seus. Cita Japão, Coreia, Emirados Árabes e, acima de tudo, Europa. Eles devem se comprometer em investir nos Estados Unidos, de acordo com os desejos do presidente Donald Trump. Trata-se de um fundo soberano administrado a critério do presidente para financiar a nova industrialização dos Estados Unidos. O atordoado apresentador da Fox News disse que isso é um fundo de apropriação extraterritorial. BC, é um pano de fundo soberano da riqueza americana, mas com dinheiro de outras pessoas. Ainda deu uma risada. Olha isso. Ou seja, para o Japão, para a Coreia e para o Emirados Árabes continuarem tendo o comércio que tem com os Estados Unidos, eles têm que financiar a tal da industrialização americana. Olha que loucura. O texto é muito grande. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Os Estados Unidos não definem mais um concorrente, mas declaram um inimigo, identificado com o resto do mundo, incluindo seus aliados. Em primeiro lugar, seus aliados, porque fazem parte da mesma classe dominante. E a ideia de colapso do núcleo do sistema é aterrorizante, o que também implicaria na sua própria queda. Para salvar o capitalismo, eles estão dispostos a desapropriar suas populações, penalizar o seu povo, especialmente os europeus, que com o Japão na década de 80 terá que suportar o peso da crise americana, sacrificando a sua economia e a sua classe trabalhadora. Na década de 80, os Estados Unidos impôs duras sanções para o Japão e para a Alemanha, impedindo que esses países crescessem e se desenvolvessem. A crise dos anos 80, né, e também por conta do petrodólar, uma crise de superprodução, e tanto que os anos 80 é chamado de a década perdida por causa disso. E, realmente, os Estados Unidos transferiu para o Japão e para a Alemanha, dois países que não têm soberania, o ônus dessa crise, impedindo que eles fizessem volumosos investimentos nas suas sociedades para que ocupassem uma parte dessa economia mundo, aproveitando a crise estadunidense. Os Estados Unidos agora fazem o mesmo com a Europa. Olha que bagulho sinistro. Eu vou botar o texto aqui daqui a pouco para todo mundo. Podemos facilmente interpretar a relação comando-obediência como determinada pela violência implacável recorrente da acumulação primitiva. A relação explorado-explorador com o exercício do poder de integração da produção no sistema financeiro mundial. Ambas as relações são completamente exercidas a partir do grande capital concentrado nos Estados Unidos. O tributo prestado ao governo dos Estados Unidos deve ser o sinal de uma nova redistribuição de poder, capaz de projetar uma nova relação. A subordinação colonial está de volta. Países aliados e BRICS todos correm perigo. Embora esta seja uma operação mais fácil para os Estados Unidos, o BRICS é um desafio de médio e longo prazo. A Europa é um desafio de curto prazo. Ou seja, ele deixa claro aqui que os Estados Unidos têm um desejo de dominar os dois, né? Os países dos BRICS e a Europa. E hoje eles tratam a Europa como países do antigo terceiro mundo. Não há nenhum status para essa Europa. A nova ordem só pode ser estabelecida através do imperialismo, caracterizado desde logo pela complementariedade da economia estadunidense e da política de guerra e produção, ou seja, todas as economias têm que se conformar à economia americana, têm que se complementar à economia americana. O imperialismo coletivo, definido por Samir Amir na década de 70, em que o papel central foi reservado para os Estados Unidos, tornou-se uma verdadeira subordinação colonial dos seus aliados, Europa, Coreia, Japão, Canadá e etc. A Europa está hoje em uma condição de subordinação colonial semelhante à imposta
pela Inglaterra à Índia no século XIX. Como a Índia, então, deve pagar o tributo para o país ocupante, para construir e financiar exércitos europeus com equipamentos adquiridos dos Estados Unidos, para travar guerra contra inimigos definidos pela ordem imperial. A guerra na Ucrânia é um laboratório, é um tubo de ensaio para a guerra que os Estados Unidos desejam. E aqui tem uma outra parte muito grande, que é neoliberalismo versus fascismo, que eu vou botar o texto aí para vocês, para a turma que quiser ler. É um texto muito grande, denso, com muita informação bacana, muita coisa legal, que nos faz pensar. Querido Magno, beijo no coração, viva a Guerra Patriótica, canal mais chapa quente do YouTube. Obrigado, irmão, obrigado. Vou botar aqui, ó. Peraí. Ó. Eu aconselho a turma a ler esse texto com calma, né? É um texto que tem alguns vai e vem, está aí, ó. Estados Unidos e o capitalismo fascista. Obrigado, Magno. Saudações rubro-negra. Estamos avançando. É um texto que tem muitos vai e vem, tem muitas citações, mas é um excelente texto para a gente ver como é que essa nova relação de poder que os Estados Unidos está intimando já está chamando a atenção dos pesquisadores. Ou seja, é algo que já está batendo na chapa, até certo ponto. É assustador isso. Você vê tamanho submissão por parte desses países e o tamanho desejo dos Estados Unidos de submeter todas essas áreas à sua vontade. Essa ideia de taxas e mais taxas, impostos e mais impostos, primeiro que os Estados Unidos não têm interesse de mais, né? Os Estados Unidos do Trump, ele não tem interesse em ter relações sadias. Eu não estou falando de iguais, porque é difícil ter relação igual com os Estados Unidos devido ao seu poder, mas uma relação sadia com ninguém. Esse isolacionismo que o Trump prega a nível econômico é porque ele vê os Estados Unidos como algo muito superior a todos os outros países e aquela ideia de que os Estados Unidos carrega os outros nas costas volta ao debate. O Trump já tinha feito esse debate lá atrás e conseguiu ser vencedor com relação à OTAN, né, obrigando os países europeus a pagarem 5% do seu PIB, que é algo absurdo. É óbvio que os países europeus não vão conseguir pagar isso, ao passo que ainda bancam a guerra da Ucrânia. Com a crise que estão, os três principais motores da economia europeia estão em crise: Inglaterra, França e Alemanha. Se tu for caminhar para os outros, Itália, Holanda, também estão tudo fodido. Suécia, também está todo mundo fodido. Eu estava vendo a rainha da Suécia, que é brasileira, estava aí comendo jabuticaba aí com o Lula. A situação na Suécia é loucura. Na Suécia já estão treinando a invasão dos russos. O que tem que fazer? No outro dia, um amigo meu, Felipe, mandou aqui o manual que tem que fazer. Uma crise atrás da outra. É uma crise econômica que vai levar a outras crises. E o objetivo do Trump é tomar dinheiro de todo mundo. Por quê? Porque o Trump sabe que a economia estadunidense se gira e se desdobra sobre todo mundo. O BRICS, sem dúvida, é algo que vai incomodar muito os Estados Unidos a partir do seu desenvolvimento, mas esse BRICS ele precisa aprofundar a relação entre os Estados. Se essa relação entre os Estados não se aprofundar, o BRICS não vai cumprir o seu papel principal, que é esvaziar essa relação com os Estados Unidos. Veja, essa taxação do Brasil levou já o Brasil a comercializar, a correr, né, com seus produtos para outro canto. Esse correr para outro canto tem que ser algo seguro, não pode ser algo sazonal. Se for algo sazonal, a gente fica fodido. Só que muitas dessas economias dos BRICS, elas são economias também frágeis, né, que vivem de intempéries. Então, o BRICS ele tem que tirar um coelho na cartola, realmente, para ter um banco e uma moeda que vai estabilizando essas relações e que, mesmo quando venham períodos de baixa, de crise, esses países não deixem de comprar uns dos outros, mesmo que com financiamento, mas um financiamento básico.
E outra coisa, a discussão da complementariedade da economia nos BRICS é importante. Era importante que os países mais próximos já estivessem discutindo blocos, blocos de formação de indústrias. Ó, não tem necessidade de a gente competir entre nós. Você faz isso, eu faço aquilo, ele faz aquilo outro. Ou seja, tentar harmonizar essa produção e essa competitividade entre os BRICS, que isso é que é terrível, isso vai nos enfraquecer. O objetivo é cada um fazer um pouquinho e conseguir avançar sobre o dólar e criar realmente, sob a liderança de Rússia e China, uma nova governança global. Camarada, dispara o dedo no gostei aí, por favor. Quem ainda não deu gostei, está na hora. Esse ínclito professor está recuando. Hoje é sexta-feira, a dose hoje foi difícil. Estou aqui com a minha camisa da Palestina, em homenagem à minha querida Palestina. A Palestina é a régua moral. Eu já subi alguns vídeos lá, já me antecipei dos assuntos que a gente vai tratar na semana que vem. Estou usando essa estratégia para ver se chama mais gente. Né? Se a turma já fica sabendo o que nós vamos tratar na semana que vem, se prepara e vem para assistir o tema. Então, vou precisar muito da ajuda de vocês para a semana que vem, ajudar a gente a jogar esse conteúdo, compartilhar isso, para a coisa poder avançar. Tá bom? Camaradas, beijo no coração, muito obrigado, muito, muito. Bom final de semana e vamos embora. De férias, querida? Beijo também. Hoje eu estou recolhendo, que eu estou bem cansado. Mas eu botei o texto aí, a turma que estiver motivada vai dar uma lidinha no texto, que o texto é uma aula fantástica de conjuntura. Estou recuando. Beijo no coração, urra!